Confira as principais análises estatísticas para os jogos de hoje. Para o mercado de ambas marcam envolvendo o Lyon, a nossa dica é o sim, para que ambos os times marquem. E por que essa aposta? Simples, os jogos do Lyon frequentemente contam com gols de ambos os lados, demonstrando um estilo de jogo aberto. Analisando os confrontos recentes, em uma partida contra o Le Havre, o placar terminou em 0-0. Não havendo gols de nenhuma equipe e, portanto, a aposta de ambas marcam não se concretizou. No entanto, a tendência se reverteu nos jogos seguintes. No duelo contra o Celta de Vigo, tivemos um empate em 1-1, com um total de 2 gols, sendo um para cada lado, e sim, a linha de ambas marcam foi vencedora. O mesmo cenário se repetiu em casa, no empate de 1-1 contra o Paris Futebol Clube, também com 2 gols no total, um para cada time, e o ambas marcam bateu mais uma vez. Em uma partida eletrizante contra o Lens, o placar foi de 2-3, um verdadeiro show de gols com um total de 5 bolas na rede, 2 para os mandantes e 3 para os visitantes, e o ambas marcam, claro, foi vitorioso. E no clássico contra o Marseille, mais uma vez o espetáculo dos gols, um placar de 3-2, totalizando 5 gols na partida, 3 para o Marseille e 2 para o Lyon, como ambas marcam batendo mais uma vez. Para o mercado de total de gols envolvendo o Celta de Vigo, a nossa dica é over 1,5. E por que essa aposta? Simples, as partidas do Celta de Vigo têm sido dinâmicas, com a maioria delas superando a marca de 1,5 gols no placar final. Em uma análise dos confrontos mais recentes, o Celta de Vigo empatou em 1-1 com o Betis, com um total de 2 gols na partida, sendo um para cada equipe, superando a linha de over 1,5. Em outro jogo, contra o Lyon, o placar foi de 1-1, também com 2 gols no total, um para cada lado, e o over 1,5 foi novamente alcançado. Contra o Real Madrid, o Celta de Vigo participou de um embate com 3 gols, terminando em 1-2, com um gol para o Celta e 2 para o Real. Da mesma forma, em um confronto contra o Girona, o placar foi de 1-2, totalizando 3 gols, 1 para o Celta e 2 para o Girona. Assim, em 4 dos últimos 5 jogos observados, o over 1,5 gols foi batido com sucesso. Houve apenas uma exceção. Em uma partida contra o PAOK, o jogo terminou em 1-0, com apenas um gol, não atingindo a marca de over 1,5. Para o mercado de total de gols envolvendo o Celta de Vigo, a nossa dica é o over meio gol. E por que essa aposta? Simples, o Celta de Vigo tem demonstrado consistência em balançar as redes, marcando em todas as suas últimas 5 partidas. Em um confronto contra o Betis, o placar final foi de 1-1, com o Celta de Vigo balançando as redes uma vez. Em seguida, no embate em casa contra o Lyon, o placar se repetiu em 1-1 e o Celta de Vigo marcou um gol. Recebendo o Real Madrid, a equipe também deixou sua marca com um gol, apesar da derrota por 1-2. Visitando o Girona, o Celta de Vigo mostrou sua força ofensiva, marcando 2 gols na vitória por 2-1. E em uma partida em seus domínios contra o PAOK, o time venceu por 1-0, com o gol sendo, claro, marcado pelos mandantes. Para o mercado de total de cartões amarelos envolvendo o Lyon, a nossa dica é over 3,5. E por que essa aposta? Simples, as partidas envolvendo o Lyon são conhecidas por serem bastante disputadas, o que frequentemente resulta em um número elevado de cartões amarelos. Veja só, em um jogo recente contra o Le Havre, mesmo com um placar de 0-0, tivemos um total de 4 cartões amarelos, sendo um para o Le Havre e 3 para o Lyon. Em outro confronto, contra o Celta de Vigo, que terminou em 1-1, foram nada menos que 6 cartões, com 4 para o Celta de Vigo e 2 para o Lyon. A equipe também participou de um embate acirrado contra o Lens, que terminou 2-3, com a arbitragem distribuindo 4 amarelos, 1 para o Lyon e 3 para o Lens. E mais, no clássico contra o Marseille, que terminou 3-2, o jogo teve um total de 5 cartões, sendo 3 para o Marseille e 2 para o Lyon, confirmando a alta intensidade. Embora em uma partida contra o Paris Futebol Clube tenhamos visto apenas 2 cartões, com ambos para o Lyon, a maioria dos jogos da equipe indica um cenário de muitas advertências. Para o mercado de ambas equipes recebem cartões envolvendo o Lyon, a nossa dica é para que ambas as equipes recebam cartões. E por que essa aposta? Simples, é comum que tanto o Lyon quanto seus adversários recebam cartões amarelos, indicando jogos combativos e de alta intensidade. Analisando os confrontos recentes, em um empate sem gols contra o Le Havre, tivemos um total de 4 cartões,
sendo 1 para o Le Havre e 3 para o Lyon. Em outro empate, este em 1 a 1 contra o Celta de Vigo, foram 6 cartões distribuídos, 4 para o time espanhol e 2 para o Lyon, seguindo a mesma tendência em um jogo de 5 gols contra o Lens, que terminou com a vitória dos visitantes por 3 a 2. O árbitro mostrou 4 cartões, 1 para o Lyon e 3 para o Lens. E em um clássico contra o Marseille, que terminou em 3 a 2 para os mandantes, foram 5 cartões no total, 3 para o Marseille e 2 para o Lyon, confirmando a alta probabilidade de advertências para ambos os lados. Houve apenas uma exceção em um jogo contra o Paris Futebol Clube, que terminou em 1 a 1. Naquela ocasião, foram apenas 2 cartões, ambos para o Lyon, o que resultou na falha da aposta, já que o Paris Futebol Clube não foi advertido. No entanto, a maioria dos resultados recentes mostra uma forte tendência para que os dois times sejam advertidos. Para o mercado de ambas equipes recebem cartões envolvendo o Celta de Vigo. A nossa dica é o sim. E por que essa aposta? Simples. As partidas do Celta de Vigo apresentam uma forte tendência para que ambos os times sejam advertidos com cartões amarelos. Analisando os confrontos recentes, no duelo entre Betis e Celta de Vigo, que terminou empatado em 1 a 1, foram distribuídos 6 cartões no total, com 3 para o Betis e 3 para o Celta. A aposta foi vencedora. Pouco antes, no embate entre o Celta de Vigo e o Lyon, que também ficou no 1 a 1, registramos novamente 6 cartões, sendo 4 para o Celta e 2 para o Lyon, e a aposta de que ambos receberiam cartões venceu. Prosseguindo, no jogo contra o Real Madrid, que o Celta de Vigo perdeu por 1 a 2, tivemos um total de 3 cartões, 1 para o Celta e 2 para o Real Madrid, resultando em mais um acerto da aposta. No confronto diante do Girona, onde o Celta de Vigo venceu por 1 a 2, foram aplicados 4 cartões, 2 para cada equipe, com a linha de ambos os times recebendo cartões novamente vitoriosa. A única exceção a essa tendência aconteceu no jogo do Celta de Vigo contra o Pau. Apesar da vitória do Celta por 1 a 0, apenas um cartão foi mostrado na partida e ele foi para o Celta. O Pau não recebeu nenhuma advertência e por isso a aposta de que ambos seriam advertidos não foi vencedora. No entanto, o histórico majoritário aponta para o sim. Para o mercado de total de finalizações no alvo envolvendo o Lyon, a nossa dica é over 7,5. E por que essa aposta? Simples. As partidas do Lyon são marcadas por um alto volume de finalizações no alvo, consistentemente acima de 7,5. Vamos aos números para entender essa solidez. No confronto contra o Le Havre, que terminou em 0 a 0, tivemos um total de 8 finalizações no alvo, sendo 4 para cada equipe. Essa contagem superou a linha de 7,5 e a aposta foi vencedora. Em outra ocasião, jogando contra o Celta de Vigo, o placar foi de 1 a 1 e a partida registrou 9 finalizações no alvo, com 3 do time da casa e 6 do Lyon, mais uma vez fazendo o over 7,5 vencer. Mesmo em casa, em um empate em 1 a 1 com o Paris FC. O jogo teve um total de 8 finalizações no alvo, 4 para o Lyon e 4 para o adversário. Contra o Lens, em uma partida agitada que terminou com a vitória do Lens por 3 a 2, foram registradas 8 finalizações no alvo, divididas igualmente, 4 para cada lado. E em um clássico eletrizante contra o Marseille, que terminou em vitória do Marseille por 3 a 2, o número de finalizações no alvo foi impressionante, 13 no total, sendo 7 do Marseille e 6 do Lyon. Ou seja, em todas as análises recentes, a aposta de over 7,5 para finalizações no alvo foi batida com folga, demonstrando a forte tendência do Lyon em buscar o gol e criar oportunidades. Para o mercado de total de finalizações no alvo envolvendo o Celta de Vigo, a nossa dica é o over 2,5. E por que essa aposta? Simples. O Celta de Vigo demonstra uma boa capacidade de criar chances, registrando mais de 2,5 finalizações no alvo na maioria de seus jogos. Essa consistência é evidenciada em diversas partidas. Por exemplo, no empate em 1 a 1 contra o Betis, o Celta de Vigo registrou 3 finalizações no alvo. No confronto contra o Lyon, que também terminou em 1 a 1, foram mais 3 finalizações certeiras. Mesmo em uma derrota por 1 a 2 para o poderoso Real Madrid, o time celeste conseguiu 4 finalizações no alvo. E para provar sua capacidade ofensiva, na vitória por 1 a 2 sobre o Girona, a equipe alcançou impressionantes 5 finalizações na direção do gol. Apesar de um jogo isolado contra o Pau, onde a vitória foi de 1 a 0 e o Celta de Vigo não registrou nenhuma finalização, a performance geral e a frequência de superação da linha de over 2,5 finalizações no alvo são claras e consistentes.
Para o mercado de total de gols no primeiro tempo envolvendo o Celta de Vigo, a nossa dica é o over meio gol. E por que essa aposta? Simples. Os jogos do Celta de Vigo frequentemente têm pelo menos um gol marcado já no primeiro tempo, evidenciando começos de partida movimentados. Analisando os confrontos mais recentes contra o Betis, por exemplo, o placar final foi de 1-1. Naquela partida, já no primeiro tempo, a bola balançou as redes, com o placar de 0-1, totalizando um gol e confirmando a aposta. Em outro duelo, entre Celta de Vigo e Lyon, que terminou em 1-1, o primeiro tempo também teve 1-0 no placar, com um gol marcado, mais uma vez validando o over meio gol, contra o gigante Real Madrid. Mesmo com a derrota do Celta de Vigo por 1-2, o primeiro tempo foi agitado, com 1-1 no placar, somando 2 gols e garantindo nossa aposta. E no jogo fora de casa contra o Girona, onde o Celta de Vigo venceu por 1-2, o primeiro tempo também teve movimentação, com 1-0 no placar parcial, totalizando um gol e mais uma vez validando o over meio gol. No entanto, é fundamental pontuar que essa tendência não é absoluta. Em um embate contra o PAOK, que terminou com a vitória do Celta por 1-0, o placar do primeiro tempo foi de 0-0, sem gols, indicando que a linha de over meio gol não foi alcançada naquela ocasião.